Bom dia. Que bom, que bom. Muito bom poder te ver aqui nessa manhã, né? E antes de começarmos, então, essa nossa aula de hoje, eu gostaria de estar buscando ao Senhor em primeiro plano, pode ser? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, para aprendermos mais sobre Ti, Senhor. Deus, que nessa manhã o Senhor possa estar falando com a Tua igreja. Não leve em conta, ó Pai, quem está aqui à frente, trazendo esse estudo, ó Deus. Tu sabes o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, o quanto eu também necessito da Tua graça, Senhor. Mas que seja o Senhor a falar com a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Abra os nossos corações. Nos dê, Pai, entendimento sobre esse assunto, ó Deus, que é tão importante para a vida da Tua igreja, que é sobre o Espírito Santo, ó Pai. Nos capacita, abra as nossas mentes, nos faz, ó Deus, nesse exato momento, nos desconectar de tudo, ó Deus, que possa vir atrapalhar o ouvir da Tua mensagem nesta manhã, do Teu estudo nesta manhã, Senhor. Que as nossas preocupações nós possamos deixar de lado e que possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos e os nossos corações bem abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar a nós nessa manhã, Senhor. Eu oro assim, Deus, agradecido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Muito bom dia, gente. Antes de a gente, então, falar aqui sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução sobre as nossas 3 últimas aulas aqui que nós tivemos, que foi dado pelo Amauri, pelo Paulinho, pelo irmão Ricardo. E nessas 3 últimas aulas, a gente foi falado sobre as várias formas de como o Espírito Santo de Deus agiu, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E o seu agir também através de alguns fatos, né, esporádicos, assim também como através de algumas pessoas. Por exemplo, no Antigo Testamento nós podemos ver claramente o Espírito Santo de Deus, ele se encontrava e estava presente na criação do mundo, como a gente pode acompanhar no texto de Gênesis 1:2, né? De 1 a 2, que vai dizer assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há também outros textos, né, que irão comprovar a presença do Espírito Santo de Deus em todo o Antigo Testamento, né, e também o manifestar do Espírito Santo, né? E como eu disse para vocês aqui, ele acontece esporadicamente, acontece também através de pessoas, como por exemplo, nós vamos poder observar o Espírito Santo de Deus agindo na capacitação de Josué, como a gente pode ver lá no texto de Números 27 e 18, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Então aqui dá para a gente ver bem claro, né, o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito de Deus estava sobre Josué, e ele foi então escolhido por Deus para conduzir o seu povo até a terra prometida, depois da partida de Moisés. Então, durante as últimas aulas, a gente conseguiu ver também claramente o agir do Espírito Santo no processo das escritas da Bíblia também, através da inspiração, onde homens foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para que a sua palavra ela fosse escrita de uma forma compreensível, de uma forma bem clara para o ser humano, para que ele pudesse, então, entender aquilo que Deus queria deixar para ele. Nós podemos ver isso lá em 2 Pedro 2, de 1 a 21, que vai dizer assim, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E nós vamos poder ver também um outro texto que vai mostrar essa inspiração da Bíblia, né? Onde Deus usa homens para que ela pudesse ser escrita. Nós vamos poder ver isso lá em 2 Timóteo 3,16, que vai dizer assim, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E em nossa última aula que nós tivemos aqui, né,
dada também pelo irmão Paulo Donizete, ele falou sobre o Espírito Santo agindo desde o nascimento de Jesus Cristo até a subida aos céus, né? E nesse mesmo período, a gente pôde ver ali que Jesus estando aqui na terra, teve também a ação do Espírito Santo sobre a vida dele, né? Como podemos observar lá em Lucas 1,34, que vai dizer assim para a gente, 1 de 34 a 35. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Podemos ver aqui também, né, nessa parte que Paulo falou, mencionou ali sobre o Espírito Santo, né, ali com Jesus, nós podemos ver também o agir do Espírito Santo através da testemunha de Simeão, quando ele vai dizer lá em Lucas 27, 2, 27 a 29, isso aqui, ó, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ele quem? Simeão. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços, o louvou, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. E nós vamos poder também ver o agir do Espírito Santo de Deus, né, na própria vida, agindo na própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu batismo, pois ele recebe ali uma unção especial para exercer o seu ministério, tanto público como também sacerdotal aqui na terra. E o Espírito Santo, ao descer sobre Jesus, vai se manifestar agora através de uma forma visível, como a gente pode ver lá em Lucas 3, de 21 a 22, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Então, ou seja, meus irmãos, até aqui, nós podemos ver o quê? Claramente, como eu já disse, o manifestar do Espírito Santo em ocasiões esporádicas, através de pessoas e em momentos também especiais, até mesmo na própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que era, nós não podemos nos esquecer, 100% homem, mas também 100% Deus. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus, de uma forma agora visível, começa agora uma nova fase na era cristã, porque esse mesmo Espírito Santo vai agora não mais se manifestar, sabe, através somente da história, através de uma forma ocasional, ele agora começa a fazer parte presencial, constantemente na vida da igreja e na vida das pessoas agora que entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. E essa nova fase, com a chegada do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, vai fazer também agora uma renovação na forma de cultuar o Senhor. O culto agora não é mais de fora para dentro. Ou seja, não vai mais acontecer, né, a partir do dia de Pentecostes, não vai mais acontecer no templo, não vai mais acontecer nas sinagogas, como era na época de Jesus. O culto, depois do dia de Pentecostes, ele vai passar agora por uma transformação, saindo das quatro paredes do templo, onde as pessoas iam até lá, em determinadas festas, às vezes uma vez por ano, prestar sacrifício, para se tornar agora uma igreja itinerante, sendo testemunhas de Jesus Cristo pelo mundo. Isso nós vamos conseguir entender um pouco mais à frente. E isso nos leva a entender agora, meus irmãos, que da mesma forma que Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo para anunciar o seu evangelho, como podemos ver lá em Lucas 4:18, que vai dizer assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação
a dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Todos quanto confessarem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, será também ungido e selado como propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Porque nós vimos isso quando a gente expôs aquelas aulas sobre a simbologia, né? E só para confirmar isso que eu estou falando para vocês, lá em 2 Coríntios 1, de 21 a 22, vai estar escrito assim: Ora, é Deus que faz que nós e você permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de que está por vir. Então, se a gente for pegar essas duas passagens bíblicas aqui, ela nos leva novamente para o dia de Pentecostes e nos mostra e confirma que a promessa feita por Jesus Cristo aos seus discípulos se cumpriu, né? Como a gente pode ver lá em Atos 1, 4, 5, né? Onde ele vai dizer isso aqui, ó. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa ordem de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos de permanecer em Jerusalém, até que fossem batizados com o Espírito Santo, como eu disse para vocês, vai inaugurar uma nova fase do agir do Espírito Santo, que irá agir agora diretamente na vida das pessoas e também na vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o tema da nossa aula de hoje é esse aqui, ó, o Espírito Santo depois do dia de Pentecostes. Ou seja, antes teve uma fase, como a gente viu aqui, ele se mostrava esporadicamente, através de algumas pessoas, né, alguns fatos, mas agora, depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo vai agir de uma nova forma. Como eu disse, começa agora aqui uma nova fase. Então, depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, como eu disse aqui, vai agir agora diretamente na vida do ser humano. Ou seja, vai agir diretamente em você e vai agir diretamente em mim. E, consequentemente, também vai começar a agir na vida da igreja, para que possamos o quê? Cumprir com o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Um texto bem conhecido, que a gente já cansou de falar isso aqui, e já falamos por várias vezes, que está lá em Atos 1:8, que vai dizer assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Aqui eu quero abrir um parênteses nesse nosso bate-papo aqui, né? Porque muitos olham para esse texto de Atos 1:8 e acham que aquele poder ele só foi dado somente aos apóstolos quando Jesus subiu aos céus, né? Após a sua ressurreição. Em minha opinião, meus irmãos, é complicado a gente pensar assim. Não, mas esse poder só foi dado lá para eles, só foi mencionado para eles. E é complicado, né, a gente pensar dessa forma, porque esta ordem não se limitou somente aos discípulos de Jesus Cristo. Essa ordem, ela foi dada a todos. Quer ver só? Como os apóstolos faziam parte do grupo inicial da igreja primitiva, então pensar que essa palavra era só para eles, vou repetir, é um equívoco. Digo isso porque na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, aconteceu ali 3.000 conversões, como a gente pode ver no texto, lá de Atos 2, de 40 a 41, que vai dizer assim, ó: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Então, ou seja, olhando para essa passagem de Atos 2, de 40, 41, e juntando com a passagem de Atos 1:8, fica claro para nós, meus irmãos, quais são os planos e a vontade de Deus para todo cristão, a tempo e fora de tempo. Então, ou seja,
não foi só para os apóstolos, não foi só para os discípulos. Essa mensagem também é para nós nos dias de hoje. Então é equivocado pensarmos assim, porque como eu disse para vocês, olhando para essa passagem e juntando com a de Atos, né, fica muito bem claro ali qual é o plano de Deus para toda a sua igreja, seja naquela época também como na época de hoje, também como no futuro que há de vir, porque nós vamos passar, vocês concordam comigo? E essa geração nova vai ter que também dar continuidade nisso. Então esse poder também vai se estender àqueles do futuro também. Então a palavra de Deus ela é fantástica, porque ela é atemporal. Ela não é só para aquele exato momento. E nós somos chamados, meus irmãos, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos ganho para Jesus Cristo, não é para fazermos absolutamente nada. Nós somos ganho para Jesus para sermos suas testemunhas. Nós somos ganhos para Jesus para poder o quê? Servi-lo. E eu creio que todos nós temos uma responsabilidade a exercer. Creio também que todos nós temos e fomos alcançados para um propósito. Se fomos alcançados para um propósito, eu creio também que temos responsabilidades, tanto no reino de Deus, como também na sua igreja, onde eu e você fazemos partes. Por isso, Deus, meus irmãos, nos capacitou ali com dons e talentos, não para ficarmos sentados, simplesmente nos bancos, ou simplesmente para termos o nosso nome no hall de membros da IBP. Fomos chamados e capacitados pelo Espírito Santo para algo maior. Como podemos ver lá no versículo de Atos 1:8, que vai dizer: devemos ser suas testemunhas. Mas existe um outro versículo na Bíblia que vai nos levar a um outro patamar, né? Que além de sermos testemunhas de Jesus Cristo, fomos chamados também para fazermos discípulos. Além de sermos testemunhas, além de falarmos, além de mostrarmos, também fomos convidados e chamados por Jesus Cristo para fazermos discípulos. Esse é um texto bem conhecido da gente, que é a grande comissão, como a gente pode ver lá em Mateus 28, 19 e 20, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, olhando para essas duas passagens bíblicas que a gente vê aqui, podemos ver claramente, como eu já disse aqui, o plano de Deus revelado para o seu povo. Primeiro é o quê? Sermos testemunhas. Por que nós não fomos chamados para fazer discípulos primeiro? Porque primeiro nós precisamos de conhecer a esse Cristo. Nós precisamos saber quem Ele é, precisamos saber o que foi que Ele fez. Então, quando nós conhecemos a esse Cristo, quando nós sabemos o que Ele fez, nós passamos então a testemunhar daquilo no qual nós aprendemos dEle. E a partir do momento que eu começo a testemunhar, que eu começo a mergulhar na sua palavra, eu vou começar então a entender essa grande comissão que Ele deixou para a sua igreja. Aí sim eu vou ter condições de fazer discípulo. Porque cada vez mais o Espírito Santo de Deus vai estar habitando em mim. Porque, como eu disse para vocês, a partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo agora habita em você diretamente. Então, é Ele que vai te dar condições e competência para que você possa, então, ser esse discípulo, né? Para que você possa, então, como o texto diz lá para a gente, né? Ensinando a obedecer. Então, primeiro eu sou testemunha, porque eu conheci esse Cristo e eu vou falar dele. Eu conhecendo Ele, sendo testemunha, o seu Espírito habitará cada vez mais em mim. O seu Espírito habitando cada vez mais em mim, eu vou ter condições de ensinar. E eu tendo condições de ensinar, eu vou o quê? Fazer discípulos de Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica, é a lógica de Deus, né? Deus não é ilógico, Deus ele trabalha numa lógica fantástica. Somos nós que muitas vezes não conseguimos enxergar essa lógica de Deus, justamente pelo fato de talvez nós não estarmos tão conectados com Ele
como Ele pede que nós estejamos, né? Então, como eu disse aqui, olhando para essas duas passagens bíblicas, podemos ver claramente o plano de Deus sendo revelado ali. Mas, para que isso se torne, como eu já disse para vocês, uma realidade em nossas vidas, tem que haver essa necessidade do habitar do Espírito Santo por completo em nossas vidas, particular, também como nossas vidas no coletivo, que seria a igreja. Precisamos, meus irmãos, aprender a viver cada vez mais em unidade. Se a nossa vida cristã não está servindo a esse propósito de sermos testemunhas e de fazer discípulos, e muito menos não estamos vivendo em unidade, alguma coisa está fora do eixo. E aí você não briga comigo, aí você vai falar com Deus, porque aí é uma avaliação entre você e Deus. Repito, se alguma coisa nesse sentido de a igreja não estiver aprendendo a viver em unidade, se nós não estivermos fazendo discípulo, se nós não estivermos fazendo testemunha, alguma coisa na nossa vida está fora do eixo. Porque o fato de eu ir e vir na igreja não quer dizer absolutamente nada. Como eu disse para vocês, o fato de eu ter o meu nome no hall de membros também não quer dizer absolutamente nada. Por que eu digo isso? Porque foi Ele, o próprio Senhor, que determinou isso para a sua igreja. E Ele saberia, meus irmãos, muito bem que nós não teríamos condições de fazer tudo isso sozinho. Por esse motivo, Ele vai o quê? Nos mandar o Espírito Santo e ainda vai fazer uma promessa. Olha que coisa fantástica, meu. Eu me encanto com Deus nessas pegadas aí quando a gente começa a ler a palavra, né? Ele não vai te jogar você numa fogueira. Ele não vai te pedir para você fazer algo se você não tem condições de fazer. Mas Ele vai estar do seu lado, porque a promessa dele está lá, no próprio texto que a gente leu lá de Mateus 28, né, 19, vai dizer assim, ó, eu estarei sempre com vocês até o quê? O final dos tempos. Então você não precisa ter medo de ser testemunha. Você não precisa ter medo de fazer discípulo. Você não precisa ter medo de viver em unidade com a sua igreja, né? Porque Ele vai estar com você, é Ele que vai te dar o momento certo, né? Muitas vezes nós pedimos, nós temos lá o nosso grupo de oração, né? Então a gente sempre ora pelas pessoas, pelos enfermos, pelos doentes, e um dia lá a gente lançou um desafio de, nas nossas orações, a gente encaixar ali um pedacinho, um momentinho, para a gente pedir para Deus o seguinte: Deus, nos dê pessoa para falar do teu amor. Não sei se vocês tiveram a experiência, eu tive uma experiência de poder falar do amor de Deus para uma pessoa, né? Porque ali você está sendo testemunha. Com isso você vai criando um vínculo com aquela pessoa para poder o quê? Discipulá-la, né? Então, ou seja, nós temos essa promessa do Senhor em nossas vidas. Ele não vai nos deixar só, Ele deixa bem claro, eu estarei com vocês sempre, não é com vocês, sempre com vocês até o final dos tempos. Aqui então, meus irmãos, fica bem claro para que nós, né, conseguirmos ser essas testemunhas, sermos esses discípulos de Jesus Cristo e sermos também unidos em toda a igreja, isso só vai acontecer se o Espírito Santo de Deus habitar em nós por completo. E não pela metade. Não pela metade, tem que ser por completo. A Bíblia relata que o Espírito Santo, na era do cristianismo, ele foi inaugurado no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa, uma das festas mais importantes que tinha ali no calendário judaico, no qual toda a nação de Israel deveria de comparecer perante o Senhor, pelo menos uma vez por ano. E essa festa ela tinha uma duração aproximadamente de 50 dias. E essa festa ela também servia para celebrar ali o início da colheita, que era chamado também de o Dia das Primícias. Olha só que coisa interessante que Deus faz, meus irmãos, né? Ele usa a festa de Pentecostes, que celebraria o Dia das Primícias, como também celebraria o início da colheita, para inaugurar também o início da era do Espírito Santo, que seria o início da colheita de um novo tempo, que através do Espírito Santo teríamos a primícia
de um novo começo de relacionamento de Deus com o seu povo agora. Nós teríamos ali uma nova fase. Pois é, então Deus não se relacionava com o povo? Se relacionava. Só que agora começa um relacionamento mais o quê? Profundo. Eu não preciso de ir mais até o sacerdote e levar ali um animalzinho para ser sacrificado, para que os meus pecados fossem perdoados, né? Então, ou seja, naquela época, você levava o animal até o sacerdote pegava aquele animal, basicamente dizia assim: olha, você está vendo esse animal? Ele representa você. Então, pelo seu pecado, você merece a morte. Ele pegava e passava a faca no pescocinho do animal, pegava aquele sangue, esparramava, então ele estava dizendo: olha, o seu pecado está perdoado. Ou seja, nesse nosso novo relacionamento com o nosso Deus, não tem mais sacrifício. Nós podemos entrar direto na presença do Senhor, através do Espírito Santo habitando em nós. Porque a Bíblia vai relatar, eu só estou falando do velho, porque a Bíblia vai relatar no novo, que quando Jesus Cristo diz, está consumado, o que acontece com o véu do templo? Ele rasga, ele parte ao meio. Ou seja, naquele local, no templo, só entrava ali o sacerdote. O que Jesus, quis dizer, olha, está consumado, e a partir do momento que aquele véu foi rasgado, o que está simbolizando? Cara, você não precisa mais de ninguém para entrar na minha presença. Você pode entrar agora do jeito que você está, como você está, porque eu vou te ouvir. Olha que coisa fantástica. Então, Deus ali, como eu falei para vocês, Ele faz ali, né, teria a primícia de um novo começo de relacionamento de Deus com o seu povo, né? E esse novo tempo iria trazer também várias mudanças e resultados, a começar pelos discípulos. Mas não terminaria ali com os seus discípulos, continuaria também até os dias de hoje, né? Então, antes do dia de Pentecoste, os discípulos de Jesus Cristo eram cabra macho. Vocês concordam comigo? Era tudo cara valente, cara que chega, estou aqui. E nada, gente, era um bando de medroso. Se você for olhar lá, é interessante, eles eram medrosos, eles eram covardes, eles traíram Jesus Cristo, eles estavam desanimados, eles estavam incrédulos. A mudança ocorrida na vida daqueles discípulos de Jesus Cristo, depois do dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre a vida deles, levaram aqueles discípulos a serem novos homens, como a gente pode ver lá no texto de Coríntios, 2 Coríntios 5,17, que vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, eles foram renovados, meus irmãos. Eles foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Uma outra mudança que ocorre na vida dos discípulos é que eles foram o quê? Capacitados para serem servos. A maioria dos discípulos, meus irmãos, eram pessoas simples, eram pessoas sem estudos, eram pescadores, mas eles receberam a capacitação do Espírito Santo para comunicar a mensagem do Evangelho. E aqui a gente vê a mudança que o Espírito Santo fez na vida daquelas pessoas. Homens simples, homens tímidos, homens medrosos, né? Homens covardes, homens traidor, se tornam agora homens corajosos e qualificados para anunciar e comunicar a mensagem do Espírito Santo, a mensagem do seu Evangelho, a tal ponto que no dia de Pentecoste, quando Pedro vai à frente e começa então a pregar, e ele vai dizer: vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, arrependam-se. Ou seja, antes de Pentecostes, o que Pedro fez com Jesus? Mas você não estava com ele? Eu nem sei quem ele é, nunca vi esse camarada. Não, mas você está. Não, você está equivocado, você está vendo o outro, não era eu não. Aqui a gente vê a mudança, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus faz na vida, não só daqueles discípulos, também como pode fazer nas nossas vidas. Por quê?
no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, Pedro tem a ousadia de ir à frente, denunciar o pecado, denunciar o que fizeram com Jesus Cristo e chamar aqueles homens ao arrependimento. E a Bíblia relata ali que houve 3.000 conversões. Talvez possa até ter tido mais, porque naquela época não se contava mulheres, só se contava homens. Então, talvez poderia ter tido muito mais do que 3.000 conversões, pela ousadia que Pedro teve, através do Espírito Santo, para comunicar ali a mensagem. Talvez você possa estar se perguntando, ô Zé, peraí, vamos trocar uma ideia aqui. Né? Mas isso foi lá com os apóstolos. Né? Hoje os tempos são outros, a correria do dia a dia nos consome, né? A gente quase não tem tempo nem para ficar com a família, e a gente vai inventando desculpa, etc, etc, etc. Meus irmãos, nós nunca podemos nos esquecer de que o Espírito Santo, que habitou naqueles discípulos, é o mesmo Espírito que habita em nós nos dias de hoje, que entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. A única diferença seria o tipo de comprometimento e o tipo de relacionamento que aqueles homens tinham com Deus e com o seu Evangelho, com o tipo de comprometimento e relacionamento que eu e você temos com o Evangelho e com a Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Fez toda a diferença na vida dos apóstolos, porque assim como eu e você, eles também tinham dificuldades. Ou vocês acham que eles não tinham dificuldade? Ou seja, nós alegamos que nós não conseguimos falar do amor de Cristo para as pessoas devido ao corre-corre do dia a dia, devido às dificuldades que nós enfrentamos. Vocês acham que aqueles homens tinham dificuldades ou não? Vamos começar o seguinte, naquela época não tinha transporte público. Não tinha Uber, não tinha metrô. Ou seja, aqueles homens, eles tinham que levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a pé, a cavalo, enfrentando ali vários obstáculos, ou não. Aqueles homens, eles foram perseguidos, foram apedrejados, que é o caso de Estevão, foram presos, alguns foram até decapitados. Então, ou seja, eles também tinham dificuldades, mas eles queriam colocar em prática aquela ordem que Jesus deixou para eles, porque o que habitava neles era o Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, se a gente for parar para ver, as dificuldades não eram obstáculo para aqueles discípulos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, como a gente pode ver lá no texto de Romanos 1, de 14 a 17, que vai dizer assim, onde Paulo vai dizer assim, ó, por isso estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, eles não tinham vergonha de falar, mesmo sabendo que iam pagar alto preço por isso, mesmo sabendo que às vezes iam até morrer, mas eles queriam cumprir com aquilo que Deus deixou para que fosse cumprido. E uma outra frase de impacto, meus irmãos, que mostra esse relacionamento e o comprometimento desses homens, principalmente chamado Paulo, que tinha com o Evangelho de Jesus Cristo, está lá em Filipenses 1:2, que é um texto também bem conhecido para nós. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Olha o grau de intimidade que esses caras tinham com o Espírito Santo. Olha o grau de comprometimento que eles tinham com a mensagem do Evangelho. E olha o grau de intimidade que eles tinham com a palavra do Senhor, ao ponto de dizer,
Paulo dizendo isso, para mim, o viver é Cristo, ou seja, enquanto eu estiver aqui, eu vou viver Cristo. E como é que eu vou viver Cristo aqui? Pregando o seu evangelho, não tendo vergonha de anunciar o seu evangelho, sendo testemunha, subindo, descendo, correndo, mas eu vou, porque enquanto eu estiver aqui, viver para mim é Cristo, né? E o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque ele ia passar a sua eternidade com Jesus Cristo. Olha a mentalidade, talvez você possa estar se perguntando, Zé, era Paulo. Não, cara. Repito, o mesmo Espírito que habitou em Paulo é o mesmo Espírito que habita em nós. Tudo vai depender do tipo de comprometimento que nós temos. Porque nós estamos falando da ação do Espírito Santo depois do dia de Pentecostes. Depois do dia de Pentecostes, começou a agir diretamente na sua e na minha vida. Isso foi tão forte na vida de Paulo, que eu repito, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui nós podemos ver a mudança que o Espírito Santo de Deus fez na vida daqueles apóstolos, e com certeza também pode fazer na sua e na minha vida. Mas o Espírito Santo, além de provocar mudança na vida deles e também na vida das pessoas, ele agora vai trabalhar no desenvolvimento da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, né? O Espírito Santo, ele inicia a igreja de Jesus formando aqui uma nova comunidade, mostrando bases sólidas da igreja dos sonhos de Deus aqui na terra para a proclamação do seu evangelho. Ou seja, habitou em nós, certo? Agora ele vai começar a agir o quê? Na vida dessas pessoas, como igreja. Sai agora do individual e agora começa o quê? A trabalhar no coletivo. Como a gente pode ver lá em Atos 2, de 42 a 47, que é um texto também que a gente conhece bem, que vai dizer assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu falei para vocês sobre a igreja dos sonhos de Deus. Atos 2, de 42 a 47, é a igreja dos sonhos de Deus. Aqui, meus irmãos, estão os pilares de uma igreja saudável. Aqui estão os pilares de uma igreja que sabe viver em união, em unidade. Aqui estão os pilares de uma igreja comprometida com o Senhor. Aqui estão os pilares de uma igreja comprometida com o seu evangelho, como a gente pode ver, né? Então, o primeiro pilar, firme na palavra. Ou seja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à oração. Se dedicavam também à comunhão com Deus e com os irmãos. Ou seja, era uma igreja que era o quê? Firme na palavra. Ou seja, não abriam mão da Bíblia. Naquela época não tinha Bíblia ainda, mas tinha os ensinamentos de Jesus. Eles não abriam mão disso. O segundo pilar, meus irmãos, que a gente pode ver, é que eles estavam cheios de temor, ou seja, respeitavam e honravam a Deus em todos os sentidos. Ou seja, Deus está nesse negócio, então eu estou junto também. Eu vou respeitar, eu vou honrar. Eles tinham esse compromisso com Deus, porque eles entendiam quem eles eram, mas eles também entenderam o que foi que Deus, Jesus, fez por eles. Então eles tinham ali, eles eram cheios de temor, ou seja, eles respeitavam a Deus ao máximo. O outro pilar que a gente pode ver ali, eles sabiam viver em comunidade. Os que tinham mais ajudavam
os que tinham menos. Certo? Vou pegar um exemplo. Nós temos aqui o nosso Ministério de Ação Social, né? E volta e meia o Oswaldo posta lá no informativo, olha, precisa disso, precisa daquilo. Posso ser honesto com vocês? Não precisava nem postar. Nós já tínhamos que ter essa consciência de que se nós temos um ministério de ação social, é porque tem pessoas necessitadas, e muitas vezes são pessoas necessitadas dentro da nossa própria igreja. E muitas vezes as pessoas, por vergonha, não querem falar que estão passando necessidade. Como é que nós vamos cuidar dos necessitados se as pessoas não falam? Porque está aqui, eles viviam senso de comunidade, os que tinham mais ajudavam os que tinham menos. Ou seja, a Débora ou o Oswaldo não precisaria anunciar, gente, pelo amor de Deus, traz feijão, traz arroz. Eles teriam que anunciar o seguinte, gente, dá uma parada aí que o negócio aqui está cheio, está transbordando, deixa a gente esvaziar um pouco, depois vocês trazem mais. E isso, meus irmãos, é viver, ter senso de viver em comunidade, porque como diz lá, os que tinham mais ajudavam os que tinham menos, né? O quarto pilar, que eu acho fantástico, não havia falsidade, né? O que havia entre eles era alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus todos os dias por suas maravilhas. E quando essa igreja, que eu coloco aqui, né, a igreja de Atos 2, de 42 a 47, como ela sendo a igreja dos sonhos de Deus, a igreja aplicando esses princípios na sua vida, olha que coisa fantástica que acontece lá. Ó. E vivendo dessa forma, eles tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, era uma igreja que fazia o quê? Diferença no local onde ela estava. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas na época que eu estava fazendo faculdade de teologia, a professora ela perguntou para os alunos, né? Poxa, se a igreja que vocês estão lá inserida lá, se porventura acontecesse alguma coisa, que ela precisasse de sair de lá e tivesse que ir para um outro lugar, o que a comunidade local pensaria a respeito dessa saída de vocês, né? E sempre tem aqueles mais espertos na sala, né? Que a gente chama de boca aberta, que é o primeiro a querer falar, a dizer, né? Com certeza iriam até dar glória a Deus, porque não ia ter mais barulho, não ia ter mais carro incomodando. A professora virou e falou assim, olha, se a comunidade local pensa isso de vocês, é porque vocês não estão fazendo diferença nenhuma onde vocês estão inseridos. Porque a comunidade local teria que ser a primeira a dizer, não, pelo amor de Deus, vocês não podem sair daqui não, gente. Vocês podem até para um espaço maior, a gente entende que está pequeno, mas não esquece da gente aqui, que vocês fazem diferença nesse bairro, vocês fazem diferença nesse local. Por isso que o texto vai dizer lá para nós, né, que eles caíam na simpatia do povo, eles tinham a simpatia do povo, eles obtinham a simpatia do povo. Se eles tinham a simpatia do povo, é porque eles faziam o quê? Algo de diferente naquela comunidade. E olha só que coisa interessante, quando eles faziam isso, que caía na graça do povo, o que mais me encanta nesse versículo é que quando a igreja ela está cheia do Espírito Santo, quando a igreja vive em unidade, quando a igreja cai na graça do povo, o texto vai dizer que Deus ia acrescentando os que iam sendo o quê? Salvo. Ou seja, a partir do momento que eu vivo esses princípios que Deus quer que eu viva, na sua palavra, olhando para o meu irmão, sabendo viver em comunidade, sendo temente a Deus, não tendo falsidade, Deus vai olhar para nós aqui, para as outras igrejas que viverem assim, e vai dizer o seguinte, cara, eu posso mandar gente com problema lá, porque eu sei que tem pessoas que vão cuidar. Por que eu digo isso? Porque a própria palavra do Senhor deixa isso muito bem claro. Como é que um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão no buraco? Como é que eu posso fazer discípulo se eu não testemunho de Jesus?
Como é que eu posso cuidar de alguém se eu sou um avarento? Eu só penso em mim. Como é que eu posso falar do amor de Deus para as pessoas se nem eu mesmo respeito esse Deus? Quando eu olho para a minha conta bancária, está negativa, meu nome sujo, as minhas pendências. É lógico, vivemos em situação difícil, isso acontece, mas dentro de mim tem que gerar algo no seguinte sentido: Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso de fazer isso e isso. Pai, me ajuda. É viver na dependência do Senhor. Então, quando eu vivo dessa forma, mesmo eu estando com o meu nome negativo, eu tenho essa consciência de que eu dependo de Deus, ou seja, eu entro no quê? No temor ao Senhor, eu respeito a Deus. Eu não consigo. E Deus vai te virar as costas para você? Não. Que Ele vai dizer o quê? Que Ele vai estar sempre com você. Ele vai começar a te ajudar você, então, a se reorganizar para você poder viver dessa forma que Ele quer que nós vivamos, né? Então, ou seja, como eu disse para vocês, Deus acrescentava os que precisavam sendo salvos. E quando vivemos dessa forma, Deus coloca pessoas em nossas vidas para cuidarmos das suas feridas, mas também para o quê? Mostrarmos o caminho da salvação, que é quem? Jesus Cristo. Tudo o que precisamos, meus irmãos, para crescer, tudo o que precisamos para fazer a diferença nesse bairro, todos os recursos, sejam eles financeiros e até mesmo de pessoas para servir, já se encontram aqui. Já se encontram aqui. Está sentado aqui, ó. Tudo que essa igreja precisa para crescer, tudo que essa igreja precisa para colocar em prática esses sonhos dessa igreja que Deus idealizou, está aqui. Deus nos capacitou com dons, com talentos, mas muitos de nós fazemos o que com isso? Enterramos, não queremos colocar em prática, não queremos nos dispor a servir. Por quê? Servir a Deus vai te levar você a sair da sua zona de conforto. E, cara, ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer sair. Ninguém quer sair daquele mundinho. Mas você seguir a Deus, Ele vai te levar você a sair dessa zona de conforto. A igreja dos sonhos de Deus, meus irmãos, não foi criada para viver debaixo de regras, não foi criada para viver debaixo de costumes de homens, ela foi criada para que o mundo, as pessoas e até mesmo nós experimentássemos o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Lá em Atos em Atos 4, de 32 a 33, vai dizer assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não estava só sobre os apóstolos. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Essa graça estava sobre todos eles para que o quê? Para que se cumprisse a promessa do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo, onde Ele vai dizer lá: mas receberão poder, vou tocar de novo nesse assunto, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Não podemos negar aqui, meus irmãos, não podemos negar que quando recebemos do Senhor o Espírito Santo, nós somos regenerados, nós somos santificados, nós recebemos a unção, nós recebemos os dons, nós recebemos poder. E quando eu falo aqui poder, não estou falando desses poder maluco que os caras fazem aí, de botar a mão e tal. Nós podemos até ter esse tipo de poder, mas para você ter esse tipo de poder de cura, você tem que ter com muita intimidade com o Senhor. E Ele é que vai te direcionar para aquela pessoa que necessita a cura. Ele deixou esse poder também. A ação do Espírito Santo na vida do crente tem que gerar nele uma paixão por evangelização e missões.
E é interessante, quando a gente fala, principalmente em missões, a gente acha que é sair aí pelo mundo afora, né? Vamos para o país tal, país tal, país tal, país tal. Não, cara. Quando a gente fala em evangelização, em missões, e a Bíblia vai dizer Jerusalém, Judéia, Samária, nós estamos aqui, não estamos? Aquela rua é a nossa Jerusalém. Nós fomos chamados para fazer evangelização ali. Nós fomos chamados para fazer missões ali. Nós moramos num bairro chamado Parque São Lucas. Fomos chamados para fazer missões. Fomos chamados para fazer evangelização ali. Pois a ação do Espírito Santo na vida do crente tem como um propósito de que o mundo, vou repetir, a ação do Espírito Santo na vida do crente tem como propósito de que o mundo conheça o Evangelho de Jesus Cristo e assim tenha a oportunidade de ser salva. Porque este é o maior desejo de Deus. Esse é o maior desejo, é que todos sejam salvos. Por isso ele veio ao mundo, por isso ele morreu naquela cruz, por isso ele ressuscitou e venceu a morte, por isso que ele pede para que sejamos testemunhas, por isso que ele pede para que façamos discípulos, por isso que ele pede para que ensinamos, porque o sonho dele é que todos sejam salvos. Por esse motivo, meus irmãos, Deus derrama do seu Espírito no dia de Pentecostes para que as nações o conheçam através do seu Evangelho, através das boas novas da salvação. E essas nações, meus irmãos, essas pessoas, esses nossos vizinhos, esses nossos amigos, esses nossos parentes, só irão conhecer Jesus Cristo se firmarmos um compromisso com Deus através disso aqui. God so loved the world, He gave His Son to die. But the plan is hidden until we tell them why. They need a messenger of light before the shadows turn to night. Who will go? Still we keep on thinking somebody else will go. While a world that's dying urgently needs to know, if we will lovingly compel, we'll storm the very gates of hell. There's work to do before the night, so we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. Be the Great Commission, go out and plant the seed. Laboring together, in time we will succeed. His love was meant for us to share to every people everywhere. Who will go? Go into the world, take His love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night. So we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. How will they hear that there's a God who loves them? How can the blind regain their sight? How can the lost find hope unless we tell them we are to be a salt and light? Look to the field, you'll see the harvest ready. Servants of God, we must obey. All of the world will know the Father loves them.
vídeo, assim como na palavra do Senhor, de nos estimularmos a sermos testemunhas do seu Evangelho em nossos lares, em nossos vizinhos, em nosso trabalho, em nossas escolas, enfim, por onde andarmos e formos, que nós possamos ser esses discípulos de Jesus Cristo. É isso que esse vídeo nos estimula. A seara, os campos estão brancos, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu quero terminar essa nossa aula de hoje com esse versículo aqui. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Já são 10h30. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente então encerra, né, com uma oração, para que Deus nos ajude, meus irmãos, porque como a aula falou, né, o Espírito Santo depois de Pentecostes. Pentecostes aconteceu. Deus derramou o seu Espírito. Antes de Pentecostes, esporadicamente, pessoas específicas. Depois do dia de Pentecostes, eu e você. Amém? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de podermos, Senhor, aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, e que os nossos corações, ó Deus, possam ter sido impactados nessa manhã, para sermos cada vez mais Suas testemunhas, Senhor. Sabemos que muitos, ó Deus, não têm essa ousadia, Senhor, talvez de sair pela rua pregando, falando, mas que nós tenhamos a ousadia, Senhor Deus, de pelo menos colocar os nossos joelhos no chão e orar por aqueles que têm essa ousadia, Senhor. Que dessa forma estaremos fazendo parte também, Senhor. Que nós possamos, Deus, abrir as janelas das nossas casas, ó Deus, e olhar para os nossos bairros, Senhor Deus, e orar por bairro, orar por cada um daqueles que se encontram, mesmo a gente não sabendo nem quem é a pessoa, mas que nós possamos, ó Deus, através dessa intimidade com o Teu Espírito Santo, nós possamos orar para que haja uma transformação, Senhor. Ainda na Tua presença, Senhor, queremos orar pelo povo da Ucrânia, por aquela guerra, Senhor Deus, entre a Rússia e a Ucrânia. Vidas, Pai, estão sendo ceifadas ali, e muitas delas não estão tendo nem oportunidade de Te conhecer, Senhor. Sabemos que tem irmãos nossos lá, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, eles, para que eles possam, Senhor, estar sendo protegidos por Ti, não somente para sobreviver, mas que eles possam estar sendo protegidos por Ti, Senhor Deus, para anunciar o Teu Evangelho lá, Senhor. E que nós aqui, Senhor, possamos estar orando por eles cada vez mais e mais, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, orar por esse mundo, ó Deus, tão perdido, Senhor Deus. Nós possamos orar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, ó Deus, que sofrem, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus. São bombardeados pela mídia com tanta porcaria, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos a igreja dos Teus sonhos, Senhor Deus. Firmadas na Tua palavra, temente a Ti, vivendo em senso de comunidade, Senhor Deus, um ajudando o outro, partindo o pão, caindo, ó Deus, na graça do povo, e que o Senhor permita, ó Deus, que pessoas se acheguem até nós para serem cuidadas, ó Deus. Que de lá do Teu trono de graça, Senhor, Tu olhe para nós aqui, Senhor, e que esta igreja, Senhor, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, gere um sorriso nos Teus lábios. Que tudo que fizermos aqui, ó Deus, chegue até a Ti como um perfume suave e agradável, Senhor. Abençoa, Deus, cada ministério dessa igreja, Senhor. Abençoa o ministério de louvor, abençoe o ministério de ação social, abençoe o ministério de oração, Senhor. Abençoe, Deus, o ministério pastoral, Senhor Deus. Abençoe, Deus, o ministério infantil. Abençoe os jovens, abençoe os adolescentes, ó Pai. Por favor, Senhor, nos usa, ó Deus, como igreja, para sermos essas Suas testemunhas, Pai. Nós oramos assim agradecidos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Tenham todos um bom domingo. E até a noite, né? E que Deus possa falar também conosco durante a noite. Deus abençoe.
into the world. The time is right, the fields are white, there's work